trabalho que está sendo desenvolvido pela equipe Mentes em Construção. E, Joália, eu sou neuropsicanalista, terapeuta homeopata, e estou desenvolvendo esse trabalho devido a essa inúmero, digamos, casos de pessoas que estão entrando em colapso, em degenerescência, tanto a nível psicológico como físico. Eu tenho recebido, nas últimas semanas, centenas de perguntas. Inclusive, hoje, tomei a liberdade de anotar algumas, que é justamente sobre a falência, que é o tema hoje da nossa live. A falência emocional e a influência espiritual. Mas para quem chegou agora e infelizmente houve essa interrupção, eu quero me apresentar devidamente. Então, como eu falei, sou o Jorge Guedes e também apresento, além da live Genética da Alma, também apresento o podcast Genética da Alma, que tem como objetivo justamente trazer ao conhecimento de quem tem interesse, quem realmente quer se aprofundar, que todo o processo de transtornos emocionais que alteram a nossa consciência, o nosso comportamento, ele não se limita somente no cérebro. Existe toda uma influência por trás, que também é influência familiar, social, e é óbvio que não devemos de maneira alguma excluir, porque tem um peso muito grande, a influência espiritual. Hoje, nesta live, a falência emocional e a influência espiritual, ditada pelo espírito Joália e a equipe Mentes em Construção, nós vamos falar um pouco sobre os inúmeras situações que provocam essa falência. Então, vou começar aqui lendo alguma das perguntas e, ao mesmo tempo, vou responder essas perguntas. Dores da alma e a falta de amor próprio e iniciativa trazem transtornos porque não conseguimos eliminar os sintomas refletidos no corpo físico? Sim, sem dúvidas. Frustração geral, motivado pelos caprichos. Bem, sabemos perfeitamente bem que a falência emocional, ela pode vir por diversos fatores. Desde um simples trauma na infância, como também um grave, poderoso trauma na fase adulta. Quando eu falo adulta, não quer dizer que a pessoa que tem 30 anos, 30 e poucos anos ou 20 anos, ela está mais fortalecida do que uma pessoa de 60, 70 anos. Isso depende muito também do equilíbrio emocional de cada pessoa. Mas o que mais provoca essa falência emocional são os medos, são os receios, são as indecisões, é a falta de capacidade de se sentir apto a enfrentar determinadas situações ou pessoas que julgam ser fortes. Ou seja, que a pessoa que está com medo, receio, julga que a outra é forte. É muito comum ouvir pessoas falarem: eu convivo 30, 40 anos num casamento que só me dá tristeza, frustração. Já pensei milhões de vezes em me autoexterminar. Gente, a solução do autoextermínio, ela é um grande engano, porque todas as pessoas que tentaram e conseguiram
Com o passar do tempo, lógico que eles vão passar por uma infinidade de tratamentos até entenderem que a causa que eles provocaram o autoextermínio não era motivo suficiente para terem cortado o laço que eles tiveram como oportunidade numa vida corpórea para expurgarem os medos, os receios. Então, houve uma falha. Ele ou ela preferiu o autoextermínio do que enfrentar aquilo que realmente ele veio fazer aqui na Terra como vida, ou seja, como experiência corpórea. Nós sabemos que o ser humano, ele aprende através de experiências. E essas experiências, elas acontecem no nosso dia a dia. Elas acontecem segundo a segundo, tanto fazem no meio familiar, profissional, social ou pessoal. Aquela sensação de vazio, de angústia, de medo, de desesperança, aquilo que chega a ferir, como muita gente diz, eu tenho uma sensação dentro de mim que é tão má, que é tão terrível, que eu não consigo nem ao menos respirar. Alguns atribuem, é ansiedade, é estresse. Claro, sabemos perfeitamente bem que estes elementos também eles têm um poder muito grande de alterar a nossa fisiologia, de alterar as nossas emoções, de alterar os nossos sentimentos. Mas existe um detalhe: muitas vezes a nossa fragilidade, o nosso medo nos impede de encarar uma realidade que é visível, que é aquele o nosso teste, que é aquele o nosso momento de liberdade. Não quer dizer que se enfrentarmos aquela situação, que estamos livres, que a situação que estava nos provocando desespero acabou. Não, não é bem assim. Tudo funciona em degraus, níveis, patamares. Como que eu posso explicar de uma maneira simples? Vamos dizer que eu tenho que passar por uma situação de humilhação. E vamos dizer que a pessoa que está do meu lado, que convive comigo, tem esse poder, porque eu não tenho capacidade, não me sinto suficientemente potencializado, vamos dizer assim, para dizer, ei, calma, não faça isso porque você está me ferindo. Então, eu ouço, calo minha boca, aceito aquilo como se fosse realmente verdade e depois vou para um canto chorar, lamentar, odiar, porque a revolta vai aparecer. Se não é no momento, vai aparecer a curto prazo, minutos, horas, dias, mas ela vai estar ali e vai estar vigente por muito e muito tempo. Então, a nossa falência emocional, ela começa a partir do momento em que nós não nos reconhecemos como seres humanos capazes de exigir que os outros, também seres humanos, porém arrogantes, prepotentes, que acreditam que são donos da verdade e que acreditam que têm um grande poder sobre nós. Então, nós acreditamos no que eles acreditam, só que de maneira inversa. Acreditamos que eles realmente têm esse poder sobre nós, quando, na verdade, ninguém tem poder sobre ninguém. Todo mundo aqui, neste umbral chamado Terra, é apenas um aluno, um simples aluno ou aluna. E muitas vezes existe esse equívoco terrível por falta de informação. Porque tudo que eu imponho
a dor, a humilhação sobre alguém que eu julgo que tem um determinado poder, cedo ou tarde eu vou passar pela mesma situação. Não importa se é aqui ou se vai ser em qualquer outro umbral. E o pior de tudo, que tudo que eu faço ou permito que façam comigo, eu vou ter que reparar. Porque muitas pessoas têm um péssimo hábito, que é discutir aquele discurso de vítima. Ah, eu não posso abrir a boca. Não pode, ou não quer. Ou o medo é tão aterrorizante, é tão grande, que não permite, que a palavra paralisa. É compreensível, sim, que uma pessoa, em determinado momento, ela, dependendo do grau do choque, do grau da humilhação, do grau de ser degenerado mentalmente, digamos, do terrorismo psicológico que é submetido, ela paralise. Mas somos seres pensantes. Somos seres que devemos entender que o nosso cérebro, ele está ligado a uma mente. E essa mente que é o fator inteligente que nos dá a capacidade de reagir contra ou permitir que avance aquilo que está nos prejudicando. Então, o que acontece? Muita gente, quando fala, se comenta sobre falência emocional, a primeira coisa que diz, eu vivo no bom humor. Não, não vive no bom humor. Infelizmente, vive fingindo um bom humor. Vive fingindo uma risada, que está sempre de bem com a vida, quando, na verdade, internamente, o tormento é muito intenso, muito grande, e pode ter certeza, a tendência desse sofrimento, muitas vezes voluntário, é de agravar, de se expandir. Então, outras pessoas, não vou dizer que são fracas, como falei, são pessoas que precisam de orientação. Tanto é que aqui diz o abandono dos objetivos que acreditamos que é importante demais para assumi-los. Quando alguém diz que nada somos, estamos contribuindo para que exista uma estagnação em tudo o que está em torno de nós, é óbvio que sim. Porque se alguém diz para você que o que você está fazendo é irrelevante, quando na verdade você está se empenhando e você está vendo pessoas que de alguma forma estão se beneficiando com aquele seu trabalho, com aquele seu sacrifício, com aquele seu tempo investido, e chega alguém e diz que o seu tempo é perdido, e você infelizmente aceita como se fosse verdade e até se lamenta, eu estou perdendo tempo. Meu amigo, minha amiga, tudo que você faz em benefício de você ou de qualquer uma outra pessoa ou um grupo, nunca, de maneira alguma, você está perdendo tempo. Nós trabalhamos aqui na Terra, atrás, no nosso trabalho, para o nosso sustento, atrás de um salário. É esse salário que vai nos permitir uma boa alimentação, o nosso conforto, o colégio dos filhos, pagar as contas, ter paz, vamos dizer assim. Então, isso, quando temos um bom trabalho, quando temos um bom salário, nos oferece uma determinada segurança. Porque sabemos que aqui nada, absolutamente nada, no umbral terra é seguro. Tudo é imprevisível. Por quê? Porque nós estamos de passagem. Nós estamos passando por fases de aprendizados. E aquilo que precisamos aprender é justamente o que vamos viver. Então não adianta, como muita gente diz, eu sou uma pobre coitada ou um pobre coitado porque vivo sofrendo.
calma. O sofrimento, ele tem os dois lados, como toda moeda. Tem o lado de quem nos impõe o sofrimento e tem o lado de quem aceita esse sofrimento. Então, uma coisa que fique bem clara: nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazem contra nós. E se permitirmos, não vamos acreditar, porque é um engano, uma ilusão, como muita gente acredita, que quanto mais sofre, mais próximo está de Deus. Gente, para aí, não é bem isso. Deus não tem a intenção de ver os seus filhos sofrendo. Muito pelo contrário, nós estamos aqui, é pela vontade de Deus, porque Ele quer que a gente aprenda a desenvolver a capacidade da autodefesa, que desenvolva estratégias para inibir os nossos agressores. E quando fraquejamos, quando as nossas emoções vão a zero, nossa estima desaparece, a nossa segurança simplesmente cai também por terra, o que resta, como acontece, como eu vi e vejo, infelizmente eu trabalho, como sempre digo, eu trabalho há 39 anos ou 40 anos dentro desta área e já passei por milhares e milhares de pessoas que viviam todas as ordens de tormentos. Tormentos imaginários, tormentos reais, tormentos que apenas supunham que estavam vivendo e encaravam aquilo como um grande tormento e destruíam a vida dos outros. Então, tudo tem que ser analisado. Então, uma coisa pode ter certeza: nós somos responsáveis por aquilo que permitimos que os outros nos façam. Se alguém me ofende e eu simplesmente deixo que aquela pessoa me ofenda, pode ter certeza, eu vou me revoltar, não com a pessoa. O pior é isso. Eu vou me revoltar comigo, porque naquele momento que eu podia ter tomado uma atitude, eu simplesmente calei. Então, eu consenti. Inconscientemente, é como se eu tivesse admitindo, concordando com aquele indivíduo, com o que ele falou ou fez contra a minha pessoa, ou contra algo que eu estava desenvolvendo. Eu conheço muitas pessoas que se sacrificam. E muitas vezes esse sacrifício, ele não é bem um sacrifício. Passa a ser quase que uma necessidade caprichosa de mostrar que está fazendo alguma coisa por alguém, quando, na verdade, emocionalmente, não está feliz, está triste, está desesperado ou desesperada. Não era aquilo que estava querendo fazer. Porém, para manter uma boa aparência, dizer que é uma pessoa boa, que dá com a direita, mas com a esquerda está lamentando, está se sentindo mal, oprimido, então, de uma certa forma, está tirando. A nossa falência emocional, ela nos leva a inúmeros tormentos, que vai desde os vícios, ou seja, quantas pessoas recorrem ao alcoolismo ou qualquer outro tipo de droga para fugir desse tormento que não consegue superar. Mas não consegue superar porque não quer. Eu sei que muitas vezes, 99,9% das vezes, sozinho enfrentar uma carga de desprezo e autodesprezo é difícil. É a mesma coisa que enfrentar um batalhão, um exército de 1000 homens desarmado. Eu entendo tudo isso.
Mas também vamos entender uma coisa. Nós somos dotados de uma capacidade que se chama pensamento, inteligência. Então, o pensamento inteligente, ele nos leva a tomar atitudes sensatas, sem ter que entrar em confronto com quem está tentando, de alguma maneira, nos desestabilizar. Eu tenho passado, como falei para vocês, por inúmeras situações. Situações que poderiam ser resolvidas logo no início, no começo daquele embate. Mas, por uma questão de, vamos dizer, demonstração de afeto, simplesmente deixou que aquele processo negativo se transformasse em afeto negativo. Então, se eu amo uma pessoa, ou muitas pessoas, e essas pessoas se sentem no direito de me recusarem, de me maltratarem, apenas por capricho, pode ter certeza que não sou eu que mereço isso. Eu tenho que entender que eu tenho que me valorizar, que a nossa falência emocional, ela consiste justamente na autodesvalorização. Se eu me desvalorizo, como eu posso esperar que alguém simplesmente tome partido por mim, me valorizar, me colocar como alguém forte, capacitado, capaz de enfrentar situações difíceis? Vocês já repararam que ultimamente todo mundo fala numa única coisa? As pessoas estão todas alucinadas. É o que todo mundo diz. As pessoas já não entendem, não sabem mais o que fazem ou o que falam. Realmente. Alguns dizem, isso é porque passaram por uma fase de isolamento, Covid. Outros, é porque a situação pós-Covid trouxe todo esse transtorno e as pessoas não estão conseguindo se reagrupar psicologicamente. Eu tenho minhas dúvidas. Eu, como neuropsicanalista, psicanalista, eu tenho minhas grandes, poderosas dúvidas. Porque se eu tenho uma personalidade firme, eu sei que posso, em alguns momentos, sofrer abalos. É normal, qualquer ser humano está aqui justamente para passar por esses tipos de experiências. Posso passar uma fase onde tudo funciona de uma maneira perfeita, que é o grande erro da humanidade, ou da maioria das pessoas, vamos dizer assim. Como tudo está tão bem, então simplesmente esquece que a vida, ela tem fases. De repente, é uma notícia desagradável que vem e pegou aquela pessoa ou aquelas pessoas tão despreparada que a levou a uma depressão, que a leva a uma revolta. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que eu já tive a oportunidade de conviver, que se dizem revoltados com Deus, revoltados com a humanidade, revoltados com tudo. Mas ninguém diz, eu estou revoltado comigo. É raro. Porque todo mundo simplesmente quer algo saudável, mas não faz nada para estar preparado, nem ao menos ter conhecimento de que as nossas emoções, elas oscilam. Eu posso deitar muito bem e do nada, pela manhã, sem motivo nenhum, acordar de mau humor.
Quem me conhece sabe que eu estou bem sempre, estou feliz, acordo bem, vai estranhar, porque não existe, de maneira alguma, uma informação que a nossa vida durante o sono é mais ativa do que a nossa vida física durante o dia. Muitos chegam e dizem, eu estou morto, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, maravilhoso. Agradeça a Deus por poder trabalhar o dia todo. E chegar no fim do mês e poder honrar com tudo aquilo que tem como compromisso. Enquanto que muitos têm, não valorizam, e outros podem ter, mas não querem. Então, a nossa falência emocional, ela não está ligada somente na parte afetiva. Ela está ligada principalmente no autodesprezo que nós nutrimos por nós mesmos. E depois, vamos dizer que Deus não nos ajuda. Eu creio que em alguma parte eu ouvi alguém dizer, faz por ti que eu te ajudarei. Eu creio que isso é falso. Se você não faz por você, quem vai perder tempo em se dedicar a você? Apesar que existem milhões de pessoas que acreditam que devem ser tratados como os reis, que devem ser tratados como deuses. Narcisismo? Pode ser. Loucura? Não sei. Capricho? Pode ser. Falta de responsabilidade? Também. Falta de respeito? Também. Falta de consciência de que somos uma coletividade e que todos devemos interagir um pelo outro? Mas o individualismo, ele nos leva a uma cegueira. Ele nos abala emocionalmente. Geralmente culpamos quem está próximo ou como responsáveis pelos nossos fracassos. Quando, na verdade, os únicos responsáveis pelos nossos fracassos somos nós mesmos. Quantas vezes pessoas chegaram ao ponto de dizerem para mim, eu odeio trabalhar. Isso é uma deserção. Está desertando de um compromisso. Trabalho é uma maneira de você poder alcançar aquilo que você tem como objetivo aqui fisicamente. E como eu estava dizendo logo no início, nós também precisamos passar por todas estas situações que muitas vezes são mal interpretadas, mal explicadas, ou simplesmente sonegada qualquer tipo de informação para nos manter aprisionados, cativos, submissos. Se você, se eu, que estou aqui, acredito que a vida, ela simplesmente se resume em poucos anos, e quando acabar esses poucos anos, tudo que eu passei de ruim ou de bom me qualifica para estar próximo do que eu acredito e do que eu tenho fé, eu já começo errado. Eu não estou discutindo a sua fé. E isso não vou fazer de maneira alguma. Porque quanto maior a sua fé, mais você vai entender que tem que lutar por você para alcançar seus objetivos. Porque os objetivos da humanidade, no momento, estão apenas circulando o imediatismo. Apenas circulando a necessidade de fazer com que sejam reconhecidos. Gente,
Vamos dizer que a média hoje de um ser humano seja 80 anos. E esse indivíduo, ele nasce, como acontece muitas vezes, nasceu, teve um pai, teve uma mãe que ofereceu tudo o que podia e principalmente o que não podia com aquele discurso. Quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Isso ouvimos todo santo dia. Não estou condenando, não sou juiz. Apenas estou passando uma mensagem. Então entendam que se você passou por uma situação onde a privação foi intensa, é óbvio que você se fortaleceu com isso. É óbvio que foi um meio utilizado pelas forças divinas, vamos dizer assim, para que você conseguisse se fortalecer e alcançar o seu objetivo inconsciente. Porque muita gente pergunta para mim: ei, Jorge, qual é o meu propósito de vida? Como se eu fosse Deus, como se eu tivesse visto ele fazer uma negociação lá no alto antes de vir para cá, nas intervidas. E eu digo: olha, analise o que você faz com mais frequência, o que você vive com mais frequência, a sua dor, o seu prazer mais frequente, e a partir daí você já pode deduzir qual é a sua missão aqui na Terra. E alguns dizem: eu tenho que cuidar do meu pai, que só me dá trabalho, tenho que cuidar da minha mãe, que só me dá trabalho, ou então, nossa, é aguentar o meu marido, outros, é aguentar minha mulher. E não nada diferente. Muitos dizem: é aguentar meus filhos. Como é que podem? Saíram todos do mesmo espaço, do mesmo lugar, todos educados da mesma forma, no entanto são tão diferentes. É claro que são diferentes. São seres completamente diferentes, juntos numa mesma família, diferente, para se reconciliarem. E talvez você, que está ali tentando organizar para que eles não entrem em conflito e se autodestruam, ou se destruam, desestabilizem a paz da família, passe por esse sofrimento. Mas aí você vai dizer: então, sou um santo ou uma santa, porque eu estou fazendo isso e faço com prazer. Será que faz com prazer? Eu entendo, todos nós nos queixamos, é normal a queixa. O ser humano, ele nasceu para se queixar, ele sempre acha que merece mais do que ele produz. Ele sempre acha que merece receber o que ele nem sequer pensou em produzir. O ser humano é exigente, o ser humano é caprichoso, vaidoso, cheio de histórias, porque cada ser humano é uma história, algumas muito verdadeiras, outras nem tanto, e outras nem um pouquinho verdadeiras. São apenas para chamar a atenção, são apenas para transformar indivíduos de boa fé em escravo ou escravos. Então, o que acontece? Hoje, com toda essa situação da pandemia, a humanidade, ela está aproveitando, pode ser até inconsciente, que eu não acredito, porque, como eu sempre digo, eu não acredito na inconsciência. Todo mundo tem um pensamento. Os graus, os níveis intelectuais, lógico que são diferentes, porque cada um vem de um lugar. Cada um vem num
como se pode dizer, num nível, numa ala, onde ele tem que passar por determinadas situações para aprimorar a capacidade intelectual, para saber se defender, saber defender quem ama. Quantas pessoas ausentes existem no mundo? A maioria. Quantas pessoas que por nada simplesmente destroem tudo o que os outros levaram anos de sacrifício para poder construir. E o pior de tudo, sentem prazer. A questão da justiça divina é uma questão que deve ser muito bem interpretada. Em primeiro lugar, aqui na Terra, umbral, terra, como em qualquer outro umbral, não existe vítimas. Como eu falei no início, existem alunos que precisam passar por determinadas provas para assumirem nas próximas vidas responsabilidades maiores. Porque se eu estou numa escola e não consigo superar geografia, matemática, história, ou seja, qual for a matéria, eu vou ficar na recuperação. A recuperação é um bônus. É mais um tempo que me dão para que eu consiga entender que eu preciso superar e entender aquela matéria para aquela prova final que vai me dar condições de passar para um ano letivo com novas matérias, novos colegas, novos professores. Mas observem o que acontece. Tem pessoas que na preguiça mental, na obesidade mental, preferem se encostar e acusar Deus, ou seja, lá qual for a divindade, daquele momento terrível que está vivendo. Mas é incapaz de simplesmente analisar: será que isto vai até o momento em que eu permitir? Sim. Todos os nossos tormentos, principalmente os voluntários, vão até o momento em que permitimos. É comum muita gente que, infelizmente, se vale do álcool ou de drogas, dizerem para mim: Jorge, eu tenho sempre uma voz aqui na minha cabeça que diz que eu tenho que beber, ou que tenho que fumar, ou que tenho que isto, aquilo. Eu entendo. Eu entendo porque, se não acreditar que existe algo além do que vemos, sentimos, apalpamos, qual seria a lógica de ter pensamentos desalinhados? Pensamentos que nos induzem a fazer o que nós não queremos. E são quase que irresistíveis, na maioria das vezes irresistíveis. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer: eu não quero beber, eu não quero maltratar minha mulher ou meu marido. Mas quando ele chega, me dá uma sensação, um ódio, uma raiva, mas não é dele. É uma coisa que eu não consigo controlar. Eu entendo. E pode ter certeza
que enquanto não houver uma reação de resistência, essas infiltrações obsessivas vão continuar induzindo você, eu, seja lá quem for, a satisfazê-los. Porque, na verdade, quando isso chega a esse ponto, nós estamos sendo escravos de escravos degenerados. Nós estamos numa situação de desvantagem. Aparentemente. Como muita gente diz. Eu nunca esqueço que há uns anos atrás, eu sugeri a um senhor que ele fosse procurar, além da psicanálise e outros mecanismos da saúde mental, que ele fosse procurar alguém que pudesse auxiliá-lo, porque nem tudo se resumia nesse distúrbio provocado no cérebro, genético, ambiente familiar, que sempre tem alguma coisa que faz com que isso venha como uma onda, um redemoinho, trazendo desavenças, impedimentos, medos, carências, hábitos desenvolvidos da noite para o dia. Pessoa tão tranquila até um tempo atrás e de repente, olha só, ninguém mais suporta. Altera os padrões comportamentais de um momento para o outro. Então é muito simples apontar culpas para o que não entendemos, porque isso não nos isenta e não vai isentar jamais de tudo que foi feito lá atrás. Você pode dizer, está falando muita bobagem. Posso. Para você. Hoje. Daqui a algum tempo. Pode não ser nesta vida. Porque tem aqueles que se julgam privilegiados, que passam uma vida inteira sem terem um único arranhão. Fazem tudo o que bem entendem para ferir, magoar, tirar, usurpar. E aparentemente saem daqui como se estivessem com a alma limpa, lavada. Mas esses indivíduos não fazem a menor ideia, porque nunca se preocuparam em entender a verdadeira composição de que são formados. Nós aqui somos apenas um corpo. A nossa verdadeira realidade, a nossa vida é espiritual. Então vamos dar um exemplo até simplista. Um bombeiro, se ele vai apagar um incêndio, ele sabe que as chamas podem trazer queimaduras. Então ele vai ter que utilizar uma roupa especial para evitar o calor, queimaduras, ferimentos. E é o que acontece conosco aqui no umbral terra, como em qualquer outro umbral, onde tenha que se passar por uma terapia, vamos dizer, ou por um processo pedagógico. Nós precisamos desta roupa que a espiritualidade nos oferece. Então, quando estamos vivendo um tormento emocional, conflitos existenciais, sentimentos confusos, difusos, porque não sabemos o que sentimos, nem queremos saber, tudo que impera é a impulsividade do momento. Então podemos sim passar uma vida inteira, anos após anos, sem um único arranhão.
Mas isso não quer dizer que a nossa passagem, a nossa saída, a nossa recepção no pós-vida terrena, corpórea, vamos ser recebidos com honras e glórias. Não. De jeito nenhum. Para cada atitude, existe uma correção. A espiritualidade, ela de maneira alguma, ela nos pune, ela nos educa. E nós somos crianças. Somos tão crianças, tão infantis, que acreditamos que tudo podemos. E o pior que podemos, mas geralmente para o mal. Porque se todas as pessoas que têm o prazer em praticar o mal contra outros, se dedicassem, investissem esse tempo, esse potencial em algo produtivo, que pudesse ser benéfico para outros, pode ter certeza que eles estariam angariando créditos, muitos créditos. Eu acho interessante, porque a nossa falência emocional, ela nos leva a desilusões, a enganos, a ilusões, porque nós acreditamos que aqui vivemos seguros, porque não vemos o que está acontecendo, não estamos participando, porque estamos pertencendo a uma ala menos violenta. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a Terra é uma cadeia de segurança máxima com muitas alas. E nós somos os prisioneiros. Isso aqui é um exemplo, gente. Então vamos dizer que aqueles que cometeram crimes violentos estão na ala junto com outros detentos que cometeram crimes violentos. E nós não cometemos um crime violento. Apenas ainda não aprendemos a nos defender, a tomar decisões. Porque é lamentável, tem gente que não sabe se veste uma roupa branca, se veste uma roupa amarela, se veste um preto, se veste uma calça jeans, e acaba não fazendo o que tinha que fazer. Porque o tempo que levou perdendo nessa decisão foi violenta demais. Além de não ter participado do compromisso, seja lá ele qual for, ainda perdeu créditos. Porque aqui dentro desse mesmo pavilhão, dessa mesma ala, vai ter alguém que vai chegar e vai exigir. E nem sempre as exigências são saudáveis, são boas. Mas é o que merecemos. Então, muitas vezes, as pessoas dizem: fulano ou fulana me maltrata, me despreza. Certo. É compreensível. Mas existe pelo menos uma tentativa de se autoproteger, de analisar o porquê que se submete àquele tipo de emoção que o leva à falência? Nós somos uma empresa.
E nós falimos, porque a nossa emoção é o nosso capital. E se esse capital desaparece, a nossa condição de negociantes vai desaparecer. Vamos nos tornar mendigos, suplicando que alguém faça alguma coisa por nós. Quando tivemos a oportunidade e não fomos capazes de fazer nada. Mas até aí se entende, porque o comodismo também faz parte da falência emocional. O comodismo, a preguiça, o vitimismo, tudo isso faz parte. Eu sou um falido emocionalmente. A arrogância, aqueles que eu sou, sim. Aqui por algum tempo é. E quando sair daqui vai ser o quê? Está construindo o quê? Há uns dias atrás, eu recebo centenas de mensagens. E achei curioso a pergunta de uma senhora que dizia, a pergunta era mais ou menos assim: é verdade que nos enganam e que nós acreditamos e que com isso estamos nos destruindo? Ela já tem consciência. Porque se ela questionou, ela já tem consciência. E se ela tem consciência, o que eu posso fazer? Além de dizer, analise, aprofunde a sua avaliação no seu comportamento, nas suas submissões, nos seus medos, e veja se está sendo usada ou se está permitindo que lhe usem. E a partir daí, use sua inteligência emocional, nada de precipitação, para modificar essa situação. Porque uma das coisas que a humanidade, o ser humano, tem como objetivo é a impulsividade. Comigo tem que ser tudo agora. Quantos hoje, neste momento, estão profundamente arrependidos porque agiram sobre a influência obsessiva que os levou à impulsividade? Eu conheço muitos. Provavelmente vocês também conheçam muitos. Mas podem ter certeza. Mesmo assim, isso não é uma punição. Isso é apenas regras que devem ser seguidas. É essa a nossa finalidade aqui na Terra, evoluir. No entanto, a maioria das pessoas vivem na ilusão de que evolução é ser bom, é ser maravilhoso, é falar suave. Eu conheço muita gente que fala suave, chega em casa e arrebenta a mulher e arrebenta filho. Eu conheço muita gente que não sabe nem falar e são realmente, com perdão da palavra, da expressão, ignorantes. Quando vão dar uma resposta, parece que vão levando tudo pela frente. Mas quando chegam em casa, protegem mulher, protegem filho e que alguém se aproxime. Então,
Nós, humanos, temos uma grande capacidade de aceitar o engano. Por isso, que a equipe Mentes em Construção e Joalha sempre dizem: você não está aqui para ser punido. Quem lhe maltrata, ele é um professor. É um professor rigoroso. E você só vai se libertar quando você aprender aquela matéria. Porque enquanto você não entender aquela matéria, ele vai continuar exigindo um teste com nota satisfatória. Como ele também se submete a outros professores. Então, todos nós somos professores e alunos. Como diz Joalha, aqui na Terra é doente cuidando de doente. E a nossa falência emocional, ela progride. Ela progride porque tudo que nós colocamos como objetivo central é o perecível, é o degenerativo. Eu não estou dizendo que você não faça a sua vida, você tem que fazer. A espiritualidade, ela nunca disse, olha, você não pode ter conforto, ao contrário. Ela está investindo em você para que você possa ter conforto, mas ter um conforto merecido, não arrancando os olhos ou chupando sangue de alguém para estar na boa vida. Isso a espiritualidade não vai permitir nunca. Nunca. Então, quem acredita que chega aqui e que se sente um acumulador e que tem grandes fortunas, sim, pode ter. Qual é o problema? Está trabalhando. É fruto de um trabalho honesto. É o resultado de um grupo de pessoas unidas com o mesmo propósito. Por que não? Mas é diferente. Se é um grupo de pessoas agindo de maneira desonesta, apenas usando da boa-fé de outros para arrancar até a alma, para ter uma boa vida, como muitos dizem. Que adianta eu ter uma boa vida por alguns poucos anos aqui na Terra, que passam na velocidade da luz, que tem vezes que a gente pensa, nossa, já estamos no fim do ano, nossa, já aconteceu isso, eu nem percebi. A vida é veloz. A vida aqui na Terra é uma velocidade que somente aqueles que vivem em câmara lenta não percebem o quanto tudo aqui se processa rápido. E quando chegam lá, todos que se julgavam poderosos, poder é relativo. Que adianta querer um poder temporário? E depois sabe lá por quantas e quantas vidas, séculos, milênios, eu vou ter que devolver cada grão, cada gota de suor que eu tirei daqueles que eu julgava que eram fracos. Essa é uma forma clássica da falência emocional. Porque
está tão convicto da impunidade. Não estou falando da impunidade divina, espiritual, porque lá ninguém vai perder tempo de dizer, olha, você fez isto, você vai passar por aquilo. Lá ninguém usa o sarcasmo, eu que estou usando aqui. Olha, você fez o bem, nossa, você vai para o céu, que maravilha. Bem? Eu respondo uma coisa, quem é que faz o bem aqui? Sem ter segundas intenções. Não me venham com conversa de dizer, eu faço bem sem esperar nada. Sem esperar nada? Se fosse assim, não estaria nesse umbral. Estaria lá por Júpiter, onde realmente o patamar de consciência, o nível de consciência é completamente diferente. Deixa eu fazer por você, irmão. Porque é uma honra. E mesmo assim, aquela honra vai ser recompensada. Porque ele está angariando créditos. Então, como eu estava dizendo, nós somos crianças, cheias de mimos. E falando em mimos, nada produz adultos incapacitados, emocionalmente despreparados para a vida, do que o excesso de proteção. Como eu falei logo no início, muita gente diz, quero que o meu filho ou minha filha tenha tudo aquilo que eu nunca tive. É maravilhoso poder dar as coisas para os filhos. Mas é terrível transformar os filhos em inúteis, incapacitados, como muita gente faz. E acha que é tão maravilhoso e sente tanto prazer que se zangam quando alguém diz, olha, você não está exagerando. Sabe qual é a forma de demonstrar o ódio que sentimos por aqueles que dizemos amar? É quando damos carta branca. Faz tudo. Você merece, eu quero lhe dar tudo. É inconsciente? Eu não sei. Como falei, eu não acredito na inconsciência. Mas a maioria diz que sim, que é inconsciente. Então, o que acontece? Essa criança, vamos colocar uma criança, que eu estava falando no início, logo era de uma pessoa de idade, cheia de hábitos, maus hábitos, de vícios, acha que pode dominar, fazer o que bem entende, porque a idade lhe confere esses direitos, esses poderes. Acontece muito isso, né? E se tornam abusados. Esses provavelmente sejam o fruto daqueles pais que disseram, eu quero dar para meus filhos, ou meu filho, ou minha filha, tudo que eu não tive. E não se preocupam em saber, peraí, se eu não tive, se eu precisei passar por esta provação, que me tornou forte, que me deu condições de alcançar meus objetivos, que era ter uma casa, um carro, uma estabilidade financeira, ter uma família aparentemente unida, coesa, sabemos que isso também é difícil, mas não percebe que ao dar tudo o que ele não teve na infância, ele está tirando o direito do filho se fortalecer. Porque vai ser futuramente um adulto despersonalizado.
porque vai ser um adulto dependente. Vai ter uma identidade? Não. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas com idade bastante avançada, 50 e poucos anos, que nunca na vida trabalharam, que nunca na vida foram capazes de lavar um prato. Porque a mãe ou o pai, não, meu filho ou minha filha não vai passar por isso. E vocês não fazem ideia da quantidade de casamentos, famílias falidas por esse excesso de proteção. É um falido emocional se preocupando em falir a emoção, o emocional de quem ele julga que é protetor. Todos aqui passamos por uma única experiência, que é entender o que representa a experiência corpórea e desenvolver a responsabilidade de sabermos nos proteger e proteger, realmente proteger, aqueles que dizemos que amamos. Eu conheci uma senhora que tinha vários filhos. Ela dizia que um usava droga, que esse mesmo que usava droga roubava, que esse mesmo que roubava e usava drogas não podia estar perto de uma neta que ela tinha. E foi acusado, sim, de ladrão, acusado de várias outras coisas, foi enxotado, humilhado. Estou dizendo porque eu conheci. Conheci quando desmaiou de fome e foi internado, e todo mundo acreditava que era uma doença, que na época era a AIDS. Ah, vai morrer porque é AIDS. No entanto, era fome. Porque cada trabalho que aquela pessoa, aquele rapaz procurava e encontrava, aquela senhora se dava o prazer, a título de, estou muito preocupado com o que ele possa fazer com vocês aqui, viu? A pessoa bondosa. Então ia lá e dizia, ele roubou, ele fez, aconteceu, deixou de acontecer. Mas, no entanto, ela tinha outros filhos, porque eram 5. E dos outros 4, cada um tinha um hábito mais horroroso, mais horrendo do que o outro. Um era viciado em jogo. Tudo que ele podia pegar, que as mãos aguentassem carregar, ele simplesmente trocava e ia jogar. Naquela necessidade, naquela ilusão de que o jogo o tornaria milionário, no mínimo rico. Mas se alguém dissesse, você precisa trabalhar, se você quer alguma coisa, não. Mas queria um carro. Sim, comprou o carro. 2 meses depois foram lá e tiraram o carro. Comprou uma moto. 2 meses depois foram lá e tiraram a moto. Casou. Tudo que o sogro tinha, ele conseguiu destruir em menos de 1 ano. Porque o vício do jogo imperava. E a mãe sabia.
Tanto sabia que ela pegava dinheiro emprestado para pagar aquele vício, aquelas dívidas que ele contraía. No entanto, o outro, que era ladrão, que era isto, que era aquilo, e não podia chegar perto de uma neta que ela tinha. Nunca. Ninguém falava nada dele, de negativo. Mas o fulano, como é que pode ser fulano? Faz tudo de maneira eficiente, rápido, bem feito, não é de conversa, não se mete na vida de ninguém. E passaram-se anos. Os outros 4 filhos, todos. Foi uma implosão. Todo mundo caiu. E ela acreditava que ela estava ajudando aqueles 4 filhos, quando na verdade ela estava destruindo, porque estava encobrindo os erros. Enquanto que o outro que se esforçava e até ajudava essa senhora, era pisado, era humilhado. E só foi reconhecido anos e anos depois, estou falando 20 e tantos anos depois, quando descobriram que ele tinha uma vida razoável, porque ainda estava na labuta. Ele e a mulher ainda estavam trabalhando. Então, muitas vezes, essa falsa ideia de proteção é altamente destrutiva, infantil, e é inconcebível que membros que dizem que se amam no meio familiar não percebam que essas injustiças aconteçam. O que é isso? Além de uma falência emocional. Faliram. Estão desprovidos de bom senso. Se dão o direito de fazerem o que bem entendem, porque se julgam superiores. Mas superiores em quê? Se aqui na Terra tudo é passagem, tudo é efêmero. Nós somos colecionadores da efemeridade. Hoje temos, amanhã não temos, todo mundo vive, todo mundo sabe disso. Porque todo mundo vive essa situação imprevisível. Mas são tão duros, tão difíceis de levá-los a entender que tudo que estão colecionando aqui é ilusório. Como falei, tenham sim o conforto, tenham uma boa casa, tenham bons móveis, uma boa cama, um bom carro, tenham seus momentos de lazer, vocês merecem. Mas não às custas de outros. Aí vocês podem dizer, certo, você falou que o que nós estamos fazendo, amanhã alguém fará contra nós. Será a nossa educação, reeducação, regeneração, resgate, como queiram. Sim, esses indivíduos que vocês de alguma forma estão lesando, eles já fizeram também. E estão vivenciando a correção.
cada lágrima, cada arrependimento, cada incapacidade de se mostrar potencialmente forte e dizer, calma, não faça mais, não te permito. Não é porque ele seja fraco. Não é porque ele esteja resignado. É porque ele, inconscientemente ou conscientemente, vamos falar em sentidos, ele sabe que tem que passar por aquilo. Mas existem os revoltados, né? Que acreditam que por serem superiores não podem passar por nenhum momento de aflição. E é justamente esses que mais perdem créditos. Porque se julgam tão fortes, tão poderosos, que se preocupam apenas, se especializam apenas em infringir a dor. E mal sabem que quando saírem deste umbral terra, que é pesado, muita gente diz, é médio. Não, é que é pesado. Aqui não matam, aqui não roubam, aqui não mentem, aqui não sequestram, aqui não assediam, não aliciam para drogas, aqui não estupram, aqui não tem pedófilos, não tem serial killers, não tem guerras. Como isto pode ser, então, um umbral médio? Isto aqui é um umbral pesado. É tão pesado que temos por obrigação conhecer cada viela que nos metemos. Porque esses que se julgam hoje superiores, arrogantes, prepotentes, preconceituosos, radicais, mal sabem que nem terminam de dar o último suspiro e já estão caindo numa favela espiritual, que tem até um ditado que dizem, entra como quer e sai como pode. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, tudo que hoje estamos vivendo, esses nossos descontroles, essa falência emocional, essa necessidade de ter, não sabemos o que, como muita gente diz, eu gostaria de ter em algum lugar onde não sei. Como eu gostaria de ser feliz. Por que não é feliz? O que impede alguém de ser feliz? Além dele próprio, é claro. Eu acho engraçado quando os termos populares, eles chegam e dizem com profundidade a verdade. E outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse para mim, oi, achei a tampa da minha panela. Popularmente sabemos que quando alguém diz achei a tampa da minha panela, encontrei a pessoa da minha vida, a pessoa que vai me complementar. E eu se, oba, então, estamos felizes? Ela, sim, estou muito feliz, estava atrás do fogão. A mesma coisa quando dizem, cada pé tem seu chinelo. Sim, a lei da atração funciona. Se eu penso tudo aquilo que está dentro do teor dos meus pensamentos,
das minhas ideias, desejos, sai. É um imã. E vai atrair outros elementos, indivíduos, com os mesmos objetivos, seja físico ou seja espiritual. Experimente pensar apenas o positivo, o que é difícil. Porque o ser humano é especializado no negativismo. Se alguma coisa está para acontecer, a primeira coisa que dizem, e não sei não, isso não vai dar certo. Raramente alguém é otimista e diz, vai dar certo. Está dando errado, mas ele está dizendo, vai dar certo. Eu não sei se ele é otimista ou um desesperado. Mas o bom senso, pode ter certeza, que é a única medicação que pode auxiliar de maneira correta a humanidade a recuperar essas emoções em convulsão. A liberdade de consciência nos permite tudo, que é o que chamam de livre-arbítrio, né? Ah, meu livre-arbítrio me permite. Mas não esqueça que assim como ele permite, depois ele cobra, porque ele passa a ser o advogado do diabo. O teu livre-arbítrio te permite tudo, mas em compensação, causas e efeitos. Que não é nem causas e efeitos, é causa e efeitos. Porque para cada causa, muitos efeitos. Então, gente, essa história de que o planeta está passando por uma limpeza, sim, está. E vai continuar passando. Mas observe que não é a humanidade que está limpando o planeta. Não é a humanidade que está preocupada com a sequência da utilidade do planeta em abrigar outras espécies futuramente. Porque pela humanidade o planeta já teria sido explodido 500 milhões de vezes. Como é todos os dias. Não precisa ter uma guerra. Não precisa uma explosão atômica. Se todos os dias estamos proliferando vírus astrais, tão ou mais letais do que os biológicos que os laboratórios e seja lá o que for estão produzindo. Eu creio que a infantilidade humana deve ser avaliada pelo próprio humano. Mas é claro, se eu sou uma criança, como é que eu vou me avaliar? Como é que eu posso pedir para uma criança de 4, 5 anos, avalie o que você fez? Mas eu posso perguntar para essa criança de 3, 4, 5 anos, que por algum motivo cometeu algum errinho e levou um tapinha, puxãozinho de orelha, um beliscãozinho. Fulaninho, fulaninha, você gostou do beliscão, do tapinha ou do puxãozinho de orelha? Não. Você vai voltar a fazer o que você fez? Não. A incerteza, né? Porque o errado parece que tem um poder de atração e nós, na condição de humanos, que nos autotitulamos, somos humanos. A carne é fraca. A carne é fraca.
carne não é fraca. Fraco é quem está usando a carne. Que é incapaz de se impor contra os próprios dejetos mentais. Caros amigos, amigas, eu agradeço a presença, peço desculpas pelas palavras, mas a equipe Mentes em Construção e Joalha estão aqui com um objetivo. E pode ter certeza que não é pegar ninguém no colo. Não é acariciar o errado. O objetivo é salvar o planeta. E os poucos humanos que merecerem. Então, essa falência emocional, que aparentemente eles tirou o capital para recomeçarem, está sendo oferecido um crédito. E esse crédito é a autoavaliação. Se avalie, sem se colocar na condição de vítima. Se avalie como alguém idôneo, responsável, que tem consciência que erra e que sabe por que erra. Não transfira culpas, porque isso não vai lhe dar crédito. O Banco Universal, ele lhe dá bilhões de oportunidades. Desde o momento em que você, eu ou qualquer humano merecer. Quero convidá-los, porque amanhã, quinta-feira, Joalha e equipe Mentes e Construção estarão apresentando uma live no canal do YouTube, Dr. Jorge Guedes, neuropsicanalista, às 20 horas. O tema é o que é mediunidade. Eu creio que assim vamos entendendo melhor. Eu sei que muitos acham que estou falando bobagem. Fico feliz com isso. Porque nada mais agradável do que depois de algum tempo, quem disse que você falava bobagem ou fazia bobagem, chega e diz: poxa, o que você falou me orientou. É impressionante. As pessoas preferem uma mentira, uma alegria a curto prazo, e odeiam quem fala uma verdade. Prazo muito longo. E esquecem um detalhe, que toda verdade, ela não salva um, ela salva milhões. Toda mentira não destrói um, ela destrói milhões. Convido-os também para conhecerem o podcast Genética da Alma, que está em todas as melhores plataformas de áudio, Genética da Alma, a live também, a Genética da Alma, e amanhã estarei muito feliz com a sua companhia. Dúvidas? Sim, você pode mandar e-mail, pode mandar uma mensagem através do WhatsApp, mas saiba, as dúvidas grandes serão dadas, ou seja, eliminadas via live. Tanto aqui no YouTube, no Facebook
como no YouTube. Meus amigos, muito obrigado e até amanhã. E um beijo no coração de todos vocês. E principalmente nessa mente, para que ela se expanda e que vocês se tornem cada vez mais dignos da paz que vocês realmente merecem.